Bom dia, bom dia. Bom dia, queridas pessoas. Esperar alguém entrar para me dizer se está me ouvindo bem. Hoje em novo horário, agora às 7h30, porque eu estava me atrasando muito na live das 7. Ah, por favor, alguém que entrou aí, me diz se vocês estão me ouvindo bem. Me dá um, me dá um ok aí, se vocês estão me ouvindo. Dona Fabiana, você está por aí? Ai, ai. Eu fiquei devendo para vocês a live da terça-feira, que eu tive que cancelar. Ah, mas foi até bom ter cancelado aquela, porque o tema que me surgiu ontem para trazer para vocês hoje é complementar ao que eu iria falar na live de terça-feira. Então eu vou falar brevemente sobre o que eu iria falar na live de terça-feira, para depois entrar neste novo tema. Cadê o negocinho de colocar aqui? Este foi o banner que eu coloquei ontem sobre a live de hoje, que é o grande é o que acolhe, não o que será acolhido. Mas antes, deixa eu ver se eu acho aqui o da terça-feira. Acho que eu já apaguei. Acho que eu já apaguei. Mas antes eu tinha anunciado na live de terça-feira que eu iria falar sobre a energia dos nossos pais. É uma energia de expansão e não de retração. Desde que estejamos no nosso devido lugar. Por que, que eu pensei em trazer este tema? Porque é comum surgir em constelações pessoas que, ao olhar para os seus pais, se sentem presas, sentem que falta força, olha para eles e, de fato, não conseguem se direcionar para a vida e ir construir a vida que se tem para viver. E aí, esta consequência de ir para a vida, olhar para os pais e se sentir preso, sentir uma retração, é uma consequência do nosso mau posicionamento diante deles. O que é que eu estou dizendo com isso? Toda vez que você olhar para os seus pais, pensar nos seus pais, lembrar dos seus pais e sentir que você está no movimento de retração e não no movimento de expansão, é um sintoma de que você ainda está muito fora do seu lugar diante deles, tá? Quanto mais no nosso lugar a gente está, mais a gente consegue, de fato, olhar para os nossos pais e viver um movimento de expansão, viver no movimento de crescer na vida. Por que que isso acontece? Qual seria o nosso natural lugar diante desses pais? Naturalmente, o nosso lugar diante desses pais seria um lugar de filhos, de criaturas pequenas, de criaturas que estão ali para serem nutridas e posteriormente ir embora. Então perceba, quando você está realmente no seu lugar de filho, você consegue se posicionar diante dos seus pais como alguém que é pequeno, como alguém que é menor. Lá você toma o que é seu, você recebe esta força de vida, você se nutre e a partir daí você segue o seu movimento em direção à sua vida, em direção à sua construção. Só que, o que acontece? Na nossa cabeça também existe aquela velha coisa chamada expectativa. Então, a gente entra em algumas paranoias diante dos nossos pais que fazem a gente se retrair diante da vida por ainda estar com o olhar muito preso em direção a eles. E é importante falar que este olhar que nos prende em relação aos nossos pais, ele não é necessariamente um olhar de dor, um olhar de sofrimento. Às vezes a gente também se mantém preso, se mantém em movimento de retração, por um amor que o Bert chama de um amor infantil. Eu vou trazer para vocês algumas hipóteses
onde você pode se posicionar diante dos seus pais e acabar, como consequência, vivendo um movimento de retração. Número 1, que é talvez o mais comum, acontece quando você olha para os seus pais e você julga que eles não fizeram o que precisariam ter feito com você. Quando você entra em um lugar de avaliar aquilo que eles te deram e julga que eles não te deram o suficiente. Perceba que quando você entra nessa postura, você automaticamente está se colocando num lugar de maior, apesar de ser um lugar de quem cobra alguma coisa. Por que é um lugar de maior, apesar de você estar cobrando alguma coisa? Porque você está em um lugar de quem se acha no direito de julgar aquilo que eles fizeram por você. Você se coloca no lugar de avaliar aquilo que eles fizeram como suficiente ou como não suficiente. Nesse lugar, você vai lá para cima, na sua imaginação, e você se impede de fato de receber aquilo que eles têm e ir embora seguir a sua vida. Você entra num movimento infantil de cobrança, de arrogância, que é tentar se manter neste lugar de cobrança, como se você pudesse exigir que os seus pais te dessem aquilo que você gostaria de ter recebido. Aí um movimento essencial dessa situação é você passar a abrir mão daquilo que você queria ter deles, para de fato você ir embora com o que você pôde receber deles. É um movimento, que nem um post que eu compartilhei aqui de uma aluna minha, de um texto que dizia assim: honrar os pais é agradecer o que eles te deram. E exatamente, é isso, é parar de reclamar pelo que não teve e começar a humildemente agradecer pelo que você recebeu e, enfim, poder ir embora. Essa é uma das situações que mantém a gente preso nessa relação. Outro lugar que comumente acontece são os filhos que, mais uma vez, entram num lugar de arrogância, de um lugar de prepotência, só que dessa vez não pela dor, mas sim pelo amor. E esses filhos, eles entram no movimento, muitas vezes, de tentar retribuir a esses pais o que receberam, de salvar os pais de destinos trágicos que eles estão vivendo. Como, mais uma vez, se nós pudéssemos, de fato, se nós tivéssemos força para salvá-los, para resolver o problema deles. Perceba que, mais uma vez, quando você entra nesta relação dessa outra forma, agora não pela dor, mas pelo amor a eles, mais uma vez você está se colocando num lugar acima deles, como se você tivesse este poder, essa força de resolver as questões que são deles. E mais uma vez, como consequência a este movimento de querer dar conta de coisas que você não dá, você mais uma vez, ao invés de viver um movimento de progressão na vida, por receber essa força que vem deles, você vai acabar vivendo um movimento de retração. Antes, no exemplo anterior, você viveria um movimento de retração, porque ao invés de olhar para a vida que você tem para construir, você está vivendo na reclamação e na expectativa e na cobrança de querer algo desses pais. Nesse movimento diferente, você também não vai viver um progresso na vida, porque ao invés de viver este progresso e olhar para a vida onde você de fato tem poder para construir algo, você está olhando para trás, tentando carregar um peso que de fato você não consegue carregar. E aí você pode até se esforçar para ir para a vida. Mas imagina que você vai estar indo para a vida com um saco de cimento nas costas. Aliás, mais do que um saco de cimento nas costas, porque é um peso muito maior do que aquele que você tem de fato capacidade para aguentar, para sustentar. E aí, este movimento cai no tema que eu queria trazer para a live de hoje, que era: o grande é quem acolhe, não quem é acolhido. Por que que eu linko esses dois temas?
grande parte desses filhos que entram neste movimento de querer salvar os pais, de querer fazer alguma coisa pelos pais, na verdade, esconde uma demanda dentro deles, que é a demanda por de fato serem acolhidos por esses pais. É uma demanda por obter amor desses pais. Percebe que existe uma motivação por trás deste amor infantil que te faz querer fazer tudo por esses pais, que faz você querer retribuir o que eles fizeram, que faz você querer salvá-los, mantê-los nas suas mãos. E um desses motivos é uma busca intensa por acolhimento, por aceitação, por reconhecimento, por importância. E aí, perceba uma coisa, que é um lugar perigoso onde a gente cai e onde a gente vive num ciclo interminável, que é o seguinte: você vai começar a viver uma postura de quem quer ser grande, de quem quer ser importante para eles. E aí, constantemente, você vai estar em busca de receber algo deles, mas se posicionando como grande. Não se recebe nada no lugar de grande. Você recebe de qualquer outra pessoa, ou pai, ou mãe, ou relacionamento, quando você se coloca num lugar de pequeno. É por isso que os pais de fato não recebem dos seus filhos. Porque nós, filhos, por mais que muitas vezes queiramos ficar no lugar de grandes, nós naturalmente somos menores. Então, a gente vai receber acolhimento, a gente vai receber atenção, a gente vai receber afeto, quando nós, de fato, aprendemos a sair desse lugar de tentar ser importante, de tentar ter o reconhecimento, para que a gente fique no lugar de pequeno. Por que é o primeiro lugar que a gente sente este acolhimento, esse reconhecimento dos nossos pais? Porque lá nós já somos naturalmente menores. Lá é o lugar mais fácil, por mais difícil que seja, mas lá é o lugar mais fácil da gente começar a treinar este ser pequeno para receber. Mas para isso a gente vai precisar abrir mão de ser importante. A gente vai precisar abrir mão, inclusive, de receber todo este reconhecimento. Porque é neste momento que você consegue voltar para o seu lugarzinho de pequeno e, de fato, receber aquilo que vem deles. Percebe o quanto você pode estar vivendo num ciclo extremamente prejudicial, que é o seguinte: você está fazendo, tentando carregar um peso que você não dá conta, tentando fazer algo que não é possível ser feito, com a intenção de ser grande, para chamar a atenção e receber algo. Percebe que, naturalmente, você está fazendo um movimento contrário ao movimento de receber. Nessa busca de importância, nessa busca de acolhimento, você está fazendo tanto e está saindo, de fato, do lugar onde você poderia receber algo, onde você poderia ser acolhido. O grande é aquela pessoa que acolhe, é aquela pessoa que nutre, é aquela pessoa que constrói. E se você está buscando afeto, se você está buscando ser acolhido, quanto mais você se coloca neste lugar de grandeza, de fazer tudo pelo outro, menos você irá receber. Eu gosto muito de falar, quando eu falo de equilíbrio de trocas, o equilíbrio de trocas entre a relação de pessoas iguais, por exemplo, um relacionamento amoroso, é um equilíbrio dinâmico. Ora eu sou grande e dou amor, e ora eu preciso ser pequeno para, de fato, receber amor da outra pessoa. Se você fica nesse movimento de fazer para ter importância e para ser acolhido, você está trabalhando cada vez mais para não ser, porque você não está abrindo a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o seu lugar de pequeno,
que é onde realmente você pode receber algo da outra pessoa. Um exemplo muito comum que eu recebo, ainda na relação de pais e filhos, são filhos que têm irmãos. E aí tem alguns desses filhos que eles querem tanto o reconhecimento e a atenção desses pais, que eles começam a se cobrar que sejam melhores, a fazer. E aí eles ficam revoltados pelo seguinte, eles ficam pensando assim, nossa, eu tiro boas notas, eu passei na universidade, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu ajudo os meus pais e eles ainda acolhem o meu irmão que não faz nada. E isto é um movimento natural. Para você para pensar, quem que você, como pai, iria acolher e ajudar? Um filho que está o tempo todo querendo ser grande, fazendo demais, ou aquele que está lá precisando de ajuda, que está lá no seu lugar de pequeno? É por isso que muitas vezes alguns filhos fazem e se queixam que não são reconhecidos, que não recebem este afeto, que não recebem este carinho e este amor da forma como eles estão querendo, que é a forma natural de pequeno. Porque não é fazendo demais que você vai receber isso. Não é tentando ser importante que você vai receber isso. Não é tentando chamar a atenção que você vai receber, de fato, o amor dos seus pais, afeto dos seus pais, quando eles têm para dar, né? Que alguns pais realmente não têm. Você vai receber no lugar que você entra de pequeno, como eu gosto de falar, acolher a sua insignificância diante deles. Perceber o quão, de fato, eles são maiores e você é menor. E que é você que precisa deles, não eles que precisam de você. Percebe que nesse movimento de querer ser importante, a gente toma uma postura de achar que nós somos maiores que esses pais. Que eles é quem precisam da gente. E é neste mesmo movimento que você se impede de receber algo deles. Que você se afasta do seu real lugar. E fora do seu lugar, a gente volta lá para o começo dessa live. Fora do seu lugar, você vai se esforçar pra caramba, mas você vai acabar caindo mais uma vez no movimento de retração. Você não vai conseguir olhar para a vida e viver progresso e progredir. Você vai estar constantemente vivendo um movimento de retração por querer dar conta de algo que não dá, por ficar cobrando algo dos seus pais, ao invés de aprender a ficar no seu lugarzinho de pequeno, tomar essa força que vem deles e então seguir este movimento para a vida. Eu estou pensando em fazer alguns vídeos, alguma série de vídeos só sobre este lugar de pequeno, que é uma grande dificuldade de todos nós, porque a gente é educado a ser grande, a ser importante, a dar conta de tudo. E nós não somos estes seres superpoderosos, nem diante dos nossos pais, muito menos diante da vida. E aceitando a nossa vulnerabilidade, a nossa insignificância mesmo diante da vida, que a gente de fato vai tomar força para ir em frente, para construir algo de bom com esta vida, que é uma oportunidade que nos foi dada, tá? Fico por aqui então. Um bom dia para todo mundo. Já foram os nossos 20 minutos comuns. Lembrem-se que estão abertas as inscrições para a Jornada ao Amor, que vai acontecer em fevereiro, 19, 20 e 21. Vocês se inscrevem pelo site www.benitoribeiro.com.br, tá? Volto na semana que vem com mais live e continue acompanhando os conteúdos daqui, dos stories e do feed, tá certo? Um bom dia para todo mundo e até a nossa próxima live. Fui!